no meio da multidão teve um rapaz bem interessado, e aí Cristo olhou para ele, viu o interesse dele e disse para ele: quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E ele disse: não, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Então, nesse contexto, a gente tem que entender bem, o pai dele não estava morto ali naquela hora, porque se estivesse morto, ele não estaria ali ouvindo Jesus, ele ia estar lá com o pai. Ele quis deixar, quando o meu pai não estiver mais aqui, daí eu vou me dedicar. Então, a gente tem que entender esse contexto ali. E por que ele queria permanecer com o pai até que o pai morresse? Por causa da questão da herança. Então, a gente tem que ver isso, que ele não estava, se estava afastado e não estava junto, não tinha direito à herança. Então, esse jovem, ele estava preocupado com as coisas materiais, ele não estava preocupado com as coisas espirituais. Porque se ele tivesse mais interesse nas coisas espirituais, ele ia sair junto, ele ia ser um dos discípulos, e ele não foi discípulo. Deixa eu enterrar meu pai. E aí ele disse, eles deixaram os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. Quer dizer, deixar aqueles que estão mais apegados às coisas da matéria, que façam essas coisas da matéria. Então, Jesus lhe ensina o jovem, né, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje quem irá nos falar é a nossa irmã Lúcia Batista, aqui do GIAC, que todos conhecem, que vai nos falar o capítulo 23, Estranha Moral, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa palestra a todos. Queridos irmãos, boa noite. É com alegria que venho trazer esse capítulo. Eu achei bastante difícil para estudar e para explicar. Às vezes a gente lê, entende para a gente, mas passar para o outro que é difícil, né? Mas vamos ver o que a gente pode entender por estranha moral. Por que será que Kardec intitulou o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da visão espírita, né, o Evangelho do Cristo? Por que será que ele colocou esse título, Estranha Moral? Que nos parece estranho realmente, né? Olha ali, ó, Lucas, lá, nós temos aqui as referências bíblicas, né? Nesse cantinho ali. Lucas, Mateus, são os dois evangelistas que ele pegou para nos explicar sobre esse capítulo. Com os títulos lá em Lucas e Mateus, odiar os pais. Fica estranho a gente, né, odiar os pais. Quem ama seu pai mais que a mim, abandonar pai, mãe e filhos. Te seguirei, mas permite que venda o que tenho. Cuidado de enterrar os mortos, não vim trazer a paz. E aí, temos lá na Bíblia, no Novo Testamento, esses títulos. E Kardec faz comentários sobre cada um deles. Sobre odiar os pais, sobre abandonar pai e mãe, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então fica bem difícil, mas Jesus falou dessa forma mesmo? Então vamos ver o que Kardec diz. E nesse capítulo a gente não tem as instruções dos Espíritos, só tem as máximas do Cristo e os comentários de Kardec. Mas Kardec elucida bastante. Vamos ver o significado destas palavras, né, do que Jesus disse. Na época, nada escreveu, Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. Os ensinamentos se passavam oralmente, né? E quando escreveram, quando os evangelistas escreveram, foi bem depois da morte do Cristo. Então, eles tinham guardado na memória as lições do Cristo. E depois, a escrita, quando veio, era manual e eram copiadas mão a mão. Então, tinha os copistas, e às vezes os copistas não eram alfabetizados, eram poucas as pessoas que eram alfabetizadas. Então, de repente, alguma palavra foi trocada, e aí no momento que vai copiar, já copia daquela forma, né? E as traduções também foram todas traduzidas, porque Jesus, ele falava o aramaico.
eu falava outras línguas também, mas com o povo ali, ele usava mais o aramaico. E então, quando vai se traduzir de uma língua para outra, traduzir para o latim, traduzir para o grego, às vezes aquela palavra não tem o mesmo significado, né? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas coisas. Então, muitas palavras tinham várias significações, e algumas palavras perdem seu valor no correr dos séculos. Inclusive, tem línguas que a gente chama de línguas mortas, nem existem mais, né? Mas nós temos 2 exemplos ali da mesma palavra. A palavra dia, por exemplo, podia significar um período qualquer de tempo, ou a revolução diurna das 24 horas, né? E aí veio essa crença que o mundo foi feito em 6 dias. Quando ele dizia 6 dias, não era um dia de 24 horas, né? A gente tem que pensar nisso, não tem como o mundo ser construído em 6 dias. Outra palavra também, a gente trouxe só 2 exemplos, né? Um camelo. Um camelo podia ser um cabo também. Foi traduzido por camelo na alegoria de passar pelo buraco de uma agulha, quando ele disse, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Este camelo, que a gente imagina o animal, né? Era um cabo, um fio grosso, uma linha que era feita com o pelinho do camelo. Mas também, a agulha também era uma fenda que tinha no muro, e aí podia passar um camelo por ali. Então, são palavras que têm vários significados, a gente tem que estar sempre com o dicionário, né? Agora está mais fácil, por causa da tecnologia, a gente fica com o nosso celularzinho ali, pesquisa no Google as palavras que a gente não entende, que a gente não compreende. Então, cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Então, a gente tem que ver para quem que Jesus falava, para quem que ele falava. Então, não pode ser fora do contexto. Tem coisas que trazida para a atualidade agora, a gente tem que estudar bastante para colocar dentro da nossa realidade, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E no nosso evangelho, ainda fala que odiar, porque ele fala em odiar, né? Vamos seguir aqui. Vamos ver aqui o odiar os pais. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, foi uma coisa que ele falou lá também, temos que ver qual é o contexto que ele falou isso, né? A palavra odiar significa amar menos. Porque a palavra era non odit. Em latim era non odit. Em grego era kai ou misei. E não quer dizer odiar, porém amar menos. Então, de uma língua para outra tinha significado diferente e não era odiar como a gente entende hoje. Porque não tem como a gente conceber Cristo se ele disse assim, ó, ama os teus inimigos. Se mandou amar até os inimigos, vocês acham que ele ia dizer que a gente tinha que odiar os pais? E quando ele falou isso, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ele não estava falando para o povo. Ele estava falando, e não era o mesmo entendimento que a gente tem hoje de odiar, né? Ele estava falando para os seus discípulos, porque eles iam ter que se desapegar e sair a pregar. Era o convite que ele tinha feito. Então, teriam que deixar o pai, a mãe, deixar a família para sair e pregar, né, o seu evangelho. E lá, quando tem no Gênesis, né, no capítulo 24, versículos 30 e 31, tem uma fala que diz assim, e Jacó amou também mais a Raquel que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, eles traduziram com essa palavra. Então, era amada menos. Ele amava mais a Raquel, mas ele também amava a Lia, tá? Então, a gente tem que se despojar aí do termo odiar, da sua acepção moderna, da acepção que nós entendemos hoje, né? Como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Não tem como a gente conceber, né? Um Cristo tão amoroso. E o odiar os pais, Jesus, ele era e é exemplo, né? Ele é exemplo de amor, de perdão, de caridade, de brandura, de fé, de esperança, de tolerância, de misericórdia.
de sacrifício, de solidariedade, de abnegação, de devotamento, de compaixão, de entendimento, de humildade, de benevolência, de renúncia, de indulgência, de resignação, de fidelidade, de justiça e de coragem. É esse o Jesus que nós vemos, que nós entendemos, que é nosso exemplo, né? Então, tudo isso Jesus exemplificou. A obediência, a fé, a esperança, tudo isso ele deu exemplo, ele deixou bem claro em seus ensinamentos. Então, por isso que a gente não aceita que Jesus tenha dito odiar, né? Portanto, aparentes contradições nos textos do Evangelho não têm maior significado a não ser aos oportunistas que usam uma ou outra imprecisão de linguagem para colocar em dúvida as lições evangélicas e assim fugir do compromisso com a própria consciência no esforço da renovação íntima. Então, aqueles que se aproveitam de uma palavrinha que de repente ficou mal colocada, mal traduzida, para colocar em dúvida as lições do Cristo. Mas ele deu exemplo, e nós temos os exemplos dele, né? A vida que ele levou era um ensinamento, a prática, né, do seu evangelho. Abandonar pai, mãe e filho não é rejeitar a família. Quando diz abandonar pai, mãe e filho, não é rejeitar a família. Os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos. Quando ele falou isso, que era preciso abandonar pai, mãe e filhos, e ele falou para os discípulos, não para o povo, porque esses estavam preparados para levar a sua palavra, o seu evangelho, ele queria que eles prestassem atenção nisso, tá? Que prestassem mais atenção, dessem mais valor para a vida futura, para a vida espiritual, do que para a vida material. Era nesse sentido, né? Porque rejeitar a família seria a negação da doutrina de Jesus. Para ele que disse, ama o teu inimigo, né? Então, agora, está de acordo com a doutrina de Jesus quando a gente vê a importância da gente valorizar a vida espiritual, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. E a gente vai retornar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos, né? Então, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, era isso que ele estava trazendo também. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso estava lá na lei, está lá nos 10 mandamentos, né? E ele veio cumprir a lei, não veio negar a lei. E a gente entende, às vezes a gente é muito apegado, a gente é apegado à família, e apego não é amor. Então, ele chama atenção para isso. Não podemos interpretar, então, apego como amor, porque o amor liberta, o apego oprime. Amor edifica, apego rebaixa. Amor convive, apego controla. E eu acho tão interessante, isso está bem atual, né? Bem atualizado, bem para a nossa época, agora para a gente pensar, refletir sobre essas coisas, né? O amor enaltece, apego humilha. Amor acalma, apego aflige. Amor espera, apego impõe. Amor escuta, apego ignora. Amor pacifica, apego inquieta. Amor renuncia, apego ordena. Amor encoraja, apego intimida. Amor valoriza, apego deprecia. Amor esclarece, apego confunde. Amor se dedica, apego se serve. Então, o Evangelho é escola de amor, e se você tem intenção de seguir Jesus, é melhor que abandone o apego e aprenda a amar. Isso é André Luiz, neste livro aqui, ó, Vivendo o Evangelho. Porque a gente estuda o Evangelho, a gente vem a cada reunião de exposição do Evangelho, a gente faz o Evangelho no lar, mas está faltando a gente praticar o Evangelho, né? A gente estuda, mas no nosso dia a dia a gente acaba
pisando na bola, algumas vezes, como diz o ditado popular, né? Então, que a gente se atente a isso, a praticar lá dentro do nosso lar, lá no nosso setor de trabalho, colocar as lições do Cristo em prática. Quando que os filhos abandonam os pais? Um dos exemplos é quando eles têm que servir a pátria, né? No interesse da pátria. Aí o exército chama, convoca e eles têm que ir. Muitos aqui, até agora, bem atual, eles estão lá em Bagé, alguns miliquinhos, estão lá na cidade de Bagé, longe da sua família, tiveram que abandonar, né? É um desafio. Foram servir a pátria. No interesse da família também, quando a gente casa, tanto o filho quanto a filha, eles deixam o pai e a mãe, né? Eles abandonam o pai e a mãe. Esse abandonar é deixar para poder construir outra família, mas não que esteja abandonado. Vão visitar, vão se reunir para fazer um almoço junto, um café junto, né? Mas eles têm que construir a sua família. É nesse sentido ali, né? No interesse da família. E da vida futura também. O exemplo dos apóstolos, que ele estava falando, era para os apóstolos nesse capítulo, tá? Eles tinham que abandonar, eles tinham que largar a sua família para ir pregar. Claro, depois eles retornaram para a família, mas eles tinham que sair nos outros lugares, nas vizinhanças, aos redores ali, em outras cidades, né? Eles tinham que se despojar disso, se livrar da questão do apego. Não vou ir, vou ficar aqui com... né? Mas precisava para pregar o evangelho. Senão não ia chegar em nós todas essas lições, imagina. E quando ele falou isso, de abandonar pai, mãe e filhos, o Pedro, que estava perto, ele disse assim, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E foi Lucas que registrou também, lá no capítulo 18, na Bíblia, no Novo Testamento, né? Então, a própria separação é necessária ao processo. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não intercruzem. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Então, é necessário que a gente saia da nossa comodidade, né? E vá ter com outras pessoas, no caso dos apóstolos, dos discípulos, era em função de pregar o evangelho, de, como é que se diz, repartir aquele conhecimento, tudo que eles aprenderam com Cristo, com as demais pessoas. E deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Enquanto ele estava pregando ali para essas pessoas, e ao mesmo tempo ele às vezes se dirigia só para os discípulos, no meio da multidão teve um rapaz bem interessado. E aí Cristo olhou para ele, viu o interesse dele e disse para ele, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Pegou isso para o rapaz, né? Vai anunciar o reino de Deus. E ele disse, não, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Então, nesse contexto, a gente tem que entender bem, o pai dele não estava morto ali naquela hora, porque se estivesse morto, ele não estaria ali ouvindo Jesus, ele ia estar lá com o pai. Ele quis deixar, quando o meu pai não estiver mais aqui, daí eu vou me dedicar. Então, a gente tem que entender esse contexto ali. E por que ele queria permanecer com o pai, né? Até que o pai morresse? Por causa da questão da herança. Então, a gente tem que ver isso, que ele não estava, se estava afastado, não estava junto, não tinha direito à herança. Então, esse jovem, ele estava preocupado com as coisas materiais, ele não estava preocupado com as coisas espirituais. Porque se ele tivesse mais interesse nas coisas espirituais, ele ia sair junto, ele ia ser um dos discípulos, e ele não foi discípulo. Né? Deixa eu enterrar meu pai. E aí ele disse, deixai, quando o rapaz pediu para primeiro enterrar o pai, eles deixai os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. Quer dizer, deixar aqueles que estão mais apegados às coisas da matéria que façam essas coisas da matéria. Então, Jesus lhe ensina o jovem, né, dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles
Não é a terra, mas o céu. Olha só que importante. Então, a gente tem que ver o contexto. E eu acho tão importante a gente estudar, ir a fundo nessas lições do Cristo, que aí fica cada vez mais, a gente se encanta cada vez mais com o Evangelho. Se encanta cada vez mais com essas lições. Mas, às vezes, sozinho, a gente não consegue estudar e aprofundar. Aí a gente lê, não entende, fica ali não entendendo. Aí se tem 2 ou 3 mais junto com a gente, mas eu entendi desse jeito. Ah, mas eu acho que ele quis dizer tal coisa. E é isso que a gente faz aqui na Casa Espírita. A gente se reúne para estudar, né? Então, tem vários grupos de estudos. Então, nisso eu estou convidando quem é novo na nossa casa, que não nos conhece ainda, que procure. Às quartas-feiras à noite tem estudo presencial. De cada um, quem é iniciante vai começar lá no IED, né? Vai fazer um ano até de estudo de introdução à doutrina espírita, que a gente põe essa sigla, né? IED. E até para ver, será que é isso mesmo que eu quero? Aí a gente vai indo, vai estudando, vai se querendo aprofundar mais, aí passa no outro ano para fazer ESD, que é outro estudo também da doutrina espírita, e sempre com o nosso Cristo, sempre com Jesus. E aí, as coisas mortas, né? Tem coisas que são mortas. A ofensa, por exemplo, a ofensa dói. Não dói uma ofensa? Mas, com desculpa, acaba. A agressão fere, mas com perdão, termina. A humilhação deprime, mas com esquecimento, cessa. A ingratidão decepciona, mas com entendimento, murcha. A calúnia golpeia, mas com tolerância definha. O desprezo abate, mas com ânimo desaparece. A indiferença magoa, mas com paciência finda. A ironia machuca, mas com bondade some. Então, diante do amor, o mal é coisa morta em si mesma. Por isso, não se deixe envolver pelos contratempos do caminho e prossiga amando e servindo, na certeza de que imperecível mesmo é o bem que você faz. Então, o que não morre, o que vai continuar é o bem que a gente faz. E o bem vai ser o nosso advogado em qualquer lugar que nós formos, né? Quando a gente põe em prática os ensinamentos do Cristo. E aí, nesse mesmo dia, ele diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. E isso também para os seus discípulos ali. Não vim trazer a paz, mas a divisão não significa desordem e confusão semeadas por Jesus. O mal viria dos homens e não dele. E quanta coisa se fez quanta maldade se fez em nome do Cristo, né? Significa, não vim trazer a paz, mas a divisão, significa cóleras e conflitos que sua doutrina provocaria. É a luta atual do espiritismo, da questão do preconceito também, né? Então, todos esses ensinamentos, cada um pegou um pouquinho e distorceu aqui, distorceu ali, e por isso que é importante a gente estudar para não ficar contra Cristo, né? Como Jesus, o Espiritismo, né, topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então, muita gente fica assim, se a gente diz que é espírita, às vezes a gente não diz, dependendo da pessoa, quando pergunta, a gente só diz assim, sou cristão. Porque nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, nós estudamos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Não é que o nosso livro é um segundo livro, vamos dizer assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não. É o Evangelho de Jesus à luz, ao entendimento desse conhecimento, dessa doutrina. E às vezes tem certas pessoas que, se a gente diz, elas já se afastam, né? Ficam com medo. Então, a gente, dependendo de quem, a gente só diz isso, né? Sou cristão, somos cristãos, espíritas cristãos. Então, quando Jesus fala isso, não vim trazer a paz e a divisão, parece que ele está falando de guerra, parece que ele é a favor da guerra, né? Mas existe uma guerra útil nesse sentido. Batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço de renovação íntima. Então, é uma batalha que a gente tem que travar conosco mesmo, de combater
os nossos defeitos. Então, nós temos muitos defeitos, né? Inveja, hipocrisia, cinismo, vaidade, egoísmo, violência, descrença, vindita. Quando eu li essa palavra vindita, eu fui pesquisar. Gente, a minha filha me deu uma Alexa, não sei para quê, mas ela me deu. Ela disse para ter com quem conversar, foi o que ela me disse. E aí eu estava estudando ontem à noite e anotando, porque eu não tenho esses ensinamentos, essas lições, eu ainda não tenho aqui em mim. Então eu preciso dessas colas, eu preciso, né? Isso aqui é uma colinha, o livro é outra colinha, eu chamo de colinha. Eu chamo de colinha porque eu fui professora, agora estou aposentada. Sabe quando você não consegue dar conta da questão lá e tu tem que copiar do coleguinha? Ou copiar do papelzinho que tu fez lá e deixou escondidinho? Na época, quando eu estudava, gente, eu não colava, tá? Não quero desencaminhar ninguém, tem criança aí assistindo também. Mas agora, para as apresentações aqui, eu tenho que colar, e colo na cara dura, colo em frente a vocês estão me vendo colar. Então, um dia eu vou ter condições, um dia que esses ensinamentos, que eu viver esses ensinamentos, eu ainda não vivo, eu só estudo, né? O dia que eu viver, ele vai ser tão natural, que eu vou chegar aqui e não vou precisar de nada disso. Vocês têm visto, quem vem mais seguido, irmãos que chegam aqui e falam assim com uma facilidade, né? Uma tranquilidade. E aí a gente fica assim, um dia eu vou conseguir fazer isso. Mas o que precisa é estuda e pratica, estuda e pratica. Mas aí eu não queria levantar para pegar meu celular, eu peguei e disse, vou usar esse negócio que eu não uso, tá lá, né? Eu peguei e disse, Alexa, significado de vindita. Ela falou um monte de bobagem lá, eu digo, vou perguntar de novo, porque aí tu pergunta, ela dá uma outra resposta. Quando eu perguntei lá pela quinta vez, ela disse assim, não sei. Ai, gente, eu ri em casa sozinha. Não sei, ela disse para mim. Aí eu estava sem dicionário em casa, e eu digo, amanhã eu vou chegar no GEAC, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar ali na salinha, tem um dicionário velhinho ali, eu vou lá procurar. Esqueci do celular. Aí hoje, antes do almoço, eu fui repassar de novo isso aqui, né? Pela insegurança de tão importante essa lição, de tão importante para as nossas vidas, que eu digo, eu tenho que passar alguma coisa, vai ter que ficar. O pessoal não pode sair daqui pensando que Jesus disse para a gente odiar, né? Não. E aí, pelo menos isso, tem que ficar, não, Jesus não disse isso, ele era amor, ele era tudo de bom, né? Aí eu lembrei do celular, eu digo, ai meu Deus, a vindita, deixa eu ir lá. Aí no celular, no Google, vindita é vingança, é revanche, revide, punição, castigo. Isso é vindita. Então, brigue contra a vindita, quer dizer, então a gente resistir para não revidar, quando alguém diz alguma coisa que a gente não gostou, então não revida, brigue contra a vindita, o perdão é que resolve, extermine o ódio, o amor é que constrói, destroce a mentira, a verdade é que defende, destrua a intolerância, a paciência é que socorre, derrote a cólera, a brandura é que interessa, combata o orgulho, a humildade é que importa. Então, realmente, tudo isso que a gente falou, de combater, de debater, de brigar com esses vícios que ainda nós temos, né? Tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral. Os inimigos da transformação moral são isso ainda que a gente tem, egoísmo, né? Inveja, vaidade, e então eles são inimigos da nossa transformação moral, eles estão entrincheirados na intimidade da alma, eles estão aqui dentro de nós, né, entrincheirados ali, e a gente vai ter que lutar com eles. Isso é uma guerra útil, contudo, é guerra útil que conduz ao bem, e por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratado de paz. Com respeito a essa guerra útil, a gente não fala em tratado de paz, mas essa guerra útil, essa briga com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, da gente buscar, então, vencer essas coisas, né? Não vamos dar trégua. E ninguém desconhece, então, que Jesus foi exemplo de paz e solidariedade. Tem que ficar bem, nós temos que encerrar esse capítulo
com isso. Jesus foi exemplo de paz e solidariedade. Ele exaltou o amor ao próximo, quando ele disse, ama teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, faz para ele tudo o que tu gostaria que para ti fosse feito. Conclamou ao perdão, convidou à humildade, sustentou a fé em Deus, acenou com a esperança, enalteceu a caridade, proclamou a brandura, fortaleceu a tolerância, indicou a renúncia, defendeu a verdade, anunciou o entendimento, ensinou a paciência, enobreceu o trabalho, fortificou a compreensão, edificou a fraternidade, dignificou o sacrifício. É natural que no território do orgulho e do egoísmo, tais ideias despertem reações violentas, razão pela qual o Mestre Divino pagou com a vida a coerência dos seus ensinamentos. Então, é natural que no território do orgulho, por tudo que Jesus foi e fez, né, é natural, então, que o orgulho e o egoísmo de tais ideias despertassem reações violentas. Tudo que ele pregou, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, acabou despertando reações violentas em algumas pessoas. E aí foi que nosso Cristo pagou com a vida a coerência dos seus ensinamentos. E esse capítulo caiu assim, ó, bem próprio, porque ontem, né, sexta-feira da Paixão, e ele lá preso no madeiro, o que ele fez? Então, mais um exemplo, né, mais uma vivência. Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele estava ali, né, violentado, né, maltratado, super judiado, meu Deus. E ainda ele teve força de dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é muito amor. Não tem uma pessoa tão amorosa, é porque a palavra não foi traduzida correta, ou se perdeu no meio dessas traduções de uma língua para outra. É isso que tem que ficar bem claro. Eu acho que se ficar só isso, valeu. Será que eu consegui atingir o objetivo, gente, de passar, de expor, de exposição? Não que eu tenha essas lições em mim ainda, né? E eu preciso, no dia a dia, colocar em prática todos esses ensinamentos. Não é fácil sair da avenida larga das facilidades para entrar na trilha apertada da transformação moral. Trocar a paixão possessiva pelo amor que renuncia, substituir a arrogância pela humildade. Não é fácil, gente. É complicado, mas a gente chega lá. Todavia, o Mestre Divino acredita em ti. Ampara-te o esforço, sustenta-te a coragem, inspira-te a esperança e com indescritível ternura fortalece-te a fé vacilante, falando aos teus ouvidos espirituais. Confia em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigada pela atenção, que todos nós, ao sairmos daqui, possamos levar todas essas vibrações amorosas que eu recebi de vocês, que eu vi em cada olhar, em cada sorriso, vocês possam levar para dentro do lar, repartir com todos que lá ficar essas mesmas vibrações. Muito obrigada. Kardec, fiel codificador, cumpriu na terra seu labor, trazendo à luz a revelação dos ensinos do mestre e da